Fala pessoal, voltamos com o nosso Papo de Salão na Cadeira da Verdade. E hoje temos mais um convidado especial. Eu vou aqui apresentá-los para vocês. Ele ingressou na Polícia Militar de Santa Catarina em 3 de março de 1997, declarado aspirante oficial em 5 de maio de 2000. Em 2005, fez os cursos de especialização de bombeiros para oficiais. Em 2013, comando ao Estado-Maior. Em 2018, altos estudos estratégicos. Possui graduação em Direito, quem precisar de um advogado. Pós-graduação a nível de especialização em Direito e Processo Civil, quem precisar de um advogado. Gestão Pública com ênfase à atividade de bombeiro militar. Mestrado profissional em Planejamento Territorial e desenvolvimento socioambiental. Hoje, ele é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, Manezinho, da Costeira, do Pirajubaé, certo? Ele é o Coronel Fabiano de Souza. Coronel, vem para cá, meu querido. Coronel, satisfação, um prazer conhecer o senhor. Satisfação é minha. Vamos para a minha cadeira da verdade? Vamos embora. Bora lá, senta aí. Vamos ver se eu passo esse teste aí. Coronel, Manezinho, Com muito orgulho. com muito orgulho, da ilha de Florianópolis. Da ilha, da Costeira, do Pirajubaé. Todo de azul. É, mas nada de havaiano, né? Não é havaiano, coronel? Não. Então nós temos aqui mais um ilhéu que não é havaiano. Mas em ilha que não é... Tem bastante, né? Aham, O pessoal acha que é tudo havaiano, mas isso não é verdade. não é verdade. Coronel, torce para o Alvinegro, o Furacão do Estreito. Furacão de Família também? Rapaz, eu sou o único alvinegro da minha família. Ah, é? A ovelha negra da A família? ovelha negra da família. Pai havaiano, Sim. minha mãe havaiana, doente, Ah, sócia, vai em todo jogo, pode estar É? chovendo canivete. torcedor Cida do Marquinho, o galego do Havaí. Ele e tantos outros, né? Meus dois irmãos também havaianos, Aham. mas eu, felizmente, joguei nas categorias de base do Figueirense. Sim. Ah, jogou? Joguei. Foi jogador, então? Olha. Até o juvenil do Figueirense. Então, a escolha certa foi pro lado de lá, né? O continente. Que legal. Conta uma história para mim. Eu, até um pouco atrás, ali nos bastidores, estava me contando uma história sobre a sua mãe. Vai lá, conta para o nosso público aqui. Eu era recém-promovido a capitão. Sim. Isso deve ter acontecido no ano de 2008, por aí. E eu era ajudante de ordens do comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Coronel, só um minutinho para interromper o senhor. Como a gente está aqui nesse esquema, deixa eu só tirar seu microfone aqui, Claro, coronel. vai lá. Para a gente poder colocar a capa do senhor, com licença. Coronel, tem que ter respeito. Já vou até tirar meu óculos. Isso, por favor. Isso, coronel. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó, por favor. Deixa eu botar aqui, né? O senhor. Opa. Oh. Eu sou bom apresentador, mas péssimo no... Tudo Vai lá. certo. Pode continuar, coronel, por favor. Então, isso deve ter acontecido lá em 2008, certamente ali no ano de 2008. E eu era ajudante de ordens do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o primeiro comandante-geral do Corpo de Bombeiros emancipado, Coronel Adilson Alcides de Oliveira, que também era alvinegro. Estava em casa. E naquela época, o presidente do Havaí era o Zunino, falecido doutor Zunino. Falecido doutor Zunino. E ele tinha sofrido um acidente ali na região ali da Ressacada, ali, próximo do aeroporto. E ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A aeronave do Corpo de Bombeiros fez o atendimento, o conduziu para a unidade hospitalar, e ele ficou muito grato pelo Corpo de Bombeiros por conta disso. E aí ele resolveu fazer uma homenagem no Corpo de Bombeiros, e eu acompanhei o comandante-geral, alvinegro, eu também, alvinegro, e a gente teve que ir naquela sala toda azul e branco. Dá até um negócio quando tu entra naquela sala muito azul e branco. E aí o Zunino, sabendo que o Coronel Oliveira era havaiano e tal, Sim. fez a homenagem, entregou uma placa, mas mesmo assim ele não se furtou em dar 2 camisas do Havaí de presente, uma pra ele e uma pra mim. E aí? Mas autografada? Não, sacadinha Naquela ali. época, o Zunino, naquela época o galego jogava ali, né? Eu jogava ali. Aí. Ele estava junto? Não tava.
E aí o Coronel Oliveira agradeceu o presente e tal. Sim. Só que quando saiu daquela área e nós chegamos na viatura, ele olhou para mim: ô Fabiana, tua mãe é havaiana daquela bem doente, né? Eu, assim, ela é assim. Então dá essa camisa aqui para ela. Então minha mãe ganhou uma camisa de presente e o meu irmão também ganhou uma camisa de presente desse episódio aí. E o Zunir ficou sabendo dessa história depois? Ficou sabendo. O Coronel Oliveira falou para ele. Na verdade, ele já sabia que a camisa não ficaria com o Coronel Oliveira de jeito nenhum. Fez para provocar, né? Provavelmente. Fez para provocar. Como todo havaiano, né, ele tem que tirar uma casquinha e provocar o alvinegro. E o alvinegro também gosta de tirar uma casquinha. Todos eles. A brincadeira é gostosa, né? Eu gosto da brincadeira, né? Quando ela é sadia. Sadia, né? É só para não partir pro lado da ignorância, né? Exato. Coronel, me conta uma historinha do alvinegro, então, já que o senhor é alvinegro, qual foi o jogo que mais te emocionou? Eu tenho um. Eu levei meu filho. 1994. Teve um jogo Figueirense e Criciúma. Aquele famoso jogo que não chegou até os 45 do segundo tempo. Em que a torcida, faltando ali... O havaiano gosta de dizer que invadiram para não dar tempo do Criciúma empatar o jogo, né? Mas eu digo que invadiu pela emoção. Aí um pouquinho antes de acabar o jogo, a torcida entrou no gramado, já fez aquela festa e o Figueirense campeão catarinense. Mas o havaiano gosta de dizer que foi provocação. Aquele jogo ali marcou bastante. Eu estava no estádio. Sim. Uma festa, estádio lotado. Praticamente aí toda a arquibancada era só alvinegro. Modéstia à parte, o Figueirense e o Avaí fazem festa bonita. Fazem festa. Os dois fazem uma festa muito bonita. Coronel, aquele jogo, vamos ver se tu é um bom alvinegro. Tá? O Figueirense teve, pelo que eu sei, o Figueirense teve 2 momentos fantásticos no clube. Né? No Campeonato Brasileiro. Né? E na Copa Já vamos falar. E na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, você estava naquele jogo que o Figueirense perdeu para o Fluminense. Não perdeu, não. Empatou. 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 E perdeu o título. E perdeu o título, infelizmente. Eu estava nesse jogo aí. Estava nesse jogo? Lembra da escalação? Vamos ver se o Coronel é bom. Aí a minha memória já não é tão... Mas lembra do técnico. Privilegiado. Lembra do técnico? Mário? O técnico... Não era Mário. Eu não lembro. Eu acho que era Mário Sérgio. Mário Sérgio. Mário Sérgio. Bom técnico, né? Isso. E a outra foi recente, não foi tão longe assim, que era com o técnico Jorginho. Lembra no Brasileirão? Do Campeonato Brasileiro. O Figueirense foi muito bem. Esses últimos... O futebol, né, como um todo, ele vem cada vez se profissionalizando mais, né? E os times que estão demonstrando mais organização, mais profissionalismo, são aqueles que estão se mantendo, por exemplo, agora, mas durante alguns anos recentes na história do futebol catarinense, a Chapecoense demonstrou isso, né? Até o fatídico acidente, a Chapecoense era um time bem organizado e tal. O que a gente espera é que, vou falar do alvinegro, óbvio, né? Sim. Que isso retorne, que essa má fase aí desapareça logo. Mas que faz bem para Santa Catarina que todos os times catarinenses Mas que todos os times tenham esse padrão, essa qualidade, esse profissionalismo e perdurem aí nos campeonatos, tanto no catarinense quanto no brasileiro, trazendo alegria para a torcida. Né? Que acima da rivalidade, o padrão, a melhora para o futebol catarinense merece. Santa Catarina é um estado tão bom, né? Tão legal. Falasse da Chapecoense... Agora, eu não vou nem entrar na minha pauta por enquanto. Falar da Chapecoense, você me lembrou do acidente. Você esteve presente naquele acidente? Participou daquela movimentação? Eu estava em Chapecó. Na época, eu trabalhava na Defesa Civil de Santa Catarina. E eu estava em Chapecó no dia, né, na véspera e no dia do acidente. Então eu acompanhei um pouco do que foi a repercussão, a tristeza, a comoção local. Eu estava lá em Chapecó, naquele momento ali quando a notícia do acidente chegou e tal, a cidade em festa por conta da final da Sul-Americana, enfim. E eu acompanhei um pouco, fui até o estádio, acompanhei um pouco os bastidores do que aconteceu na cidade, né? E foi acaso. Eu estava lá por uma atividade profissional e infelizmente aconteceu isso quando eu estava em Chapecó. Vocês são treinados para não ter esse tipo de emoção, mas não vai me fugir dessa pergunta. Foi uma situação que comoveu o país inteiro e o mundo, né? Muita gente do mundo inteiro mandou recados para familiares, torcidas, em si. Você, como pessoa, Fabiano, não como coronel,
como é que foi a tua emoção em ver aquela situação? Claro que você deve ter participado, infelizmente, de vários outros acidentes, vários outros casos, tanto quanto tão ruins assim, né, ou piores. Mas naquele momento ali, com a comoção mundial, como foi a sua emoção em relação a isso? Seu sentimento? Cada pessoa reage de uma maneira diferente, né? Sim, E é claro que quando a gente está falando dos profissionais que atendem emergência, e aí eu vou incluir além do bombeiro, a polícia militar, o policial militar, policial rodoviário, enfim, todos aqueles que trabalham com segurança pública, eles se preparam psicologicamente para fazer esse tipo de atendimento e como principalmente demonstrar, não deixar se abater pela emoção e ele conseguir manter a razão e o que fazer no momento desse. Para que tenha um deslinde favorável de tudo aquilo que está acontecendo, o profissional de segurança pública é aquele que não pode, de maneira alguma, deixar a emoção falar mais alto, independente da circunstância. Mas como eu disse, é claro que cada pessoa reage de uma maneira diferente. No meu caso, e imagino que isso aconteça com muitos profissionais, tudo aquilo que tu presencia e que é uma comoção generalizada, parece que tu cria um bloqueio. Porque normalmente as pessoas te veem ou como um apoio. ombro para apoio, Sim. ou como uma pessoa que vai resolver um determinado tipo de problema. Claro que não esse específico do acidente que aconteceu em outro país, etc. Sim. Mas eles veem no profissional de segurança, no bombeiro militar, um pouco de esperança para amenizar o sofrimento ou para resolver algum tipo de problema. Então tu cria, pelo menos eu crio um bloqueio naquele momento no que está acontecendo. É claro que quando você chega num ambiente mais tranquilo, em que aquilo não acontece, você acaba se sensibilizando de uma maneira muito particular. E aí é impossível você não se emocionar com tudo que aconteceu e de uma maneira particularizada, porque daí você acaba lembrando também da emoção das pessoas que estão vivendo aquele momento. Foi uma comoção muito alta, muito forte, né? Não, e a cidade de Chapecó, o clima de consternação, de velório, abateu a cidade inteira, abateu o país, como você falou, né? Mas a cidade de Chapecó, o que a cidade viveu, foi algo muito marcante. Foi bacana. O time da Chapecoense naquele momento era um dos grandes orgulhos da cidade de Chapecó, de toda a região oeste de Santa Catarina. Acho que de Santa Catarina De Santa toda. Catarina, final da Copa Sim. Sul-Americana, não. É difícil, né? E a subida naquela época da Chapecoense foi fantástica, né? Sim. Então, quando isso acontece para uma situação como essa, o orgulho da cidade de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma, o reflexo desse acidente, ele acaba tendo proporções muito mais significativas, né? Não deve ser. Eu acho que é nessa hora que nós devemos valorizar cada vez mais esses tipos de profissionais, porque passando por uma emoção tão forte quanto essa, ver cenas tão fortes, tem que conter e apoiar. Todo acidente, todo o trabalho que é desenvolvido, ele sem dúvida nenhuma tem uma importância, toda pessoa que é salva, todo paciente que é atendido, mas alguns desastres eles acabam tendo uma repercussão maior, né? Aqueles que envolvem crianças, por exemplo, todo incêndio com vítima, ele é muito impactante. O senhor tem uma longa carreira no Corpo de Bombeiros, né? Eu tenho 27 anos de carreira no serviço público e 22 no Corpo de Bombeiros, né? Na época que eu ingressei, o Corpo de Bombeiros era uma atividade da Polícia Militar. Então todos que ingressavam, todos os bombeiros à época, na verdade eles eram policiais militares na atividade de bombeiro. Apenas a partir de 2003, o bombeiro teve a sua emancipação administrativa e financeira, né? E como é que o senhor vê isso? Bom, os números demonstram que Santa Catarina ganhou muito com a emancipação do Corpo de Bombeiros, mas eu costumo dizer que não só a corporação. Eu falo que Santa Catarina, o povo de Santa Catarina ganhou com isso, e eu digo que ganhou porque o bombeiro se expandiu muito, Sim. começou a abrir quartéis e prestar um atendimento muito mais próximo do cidadão, a expansão foi
exponencial da corporação. Nós saímos para algo em torno de 37 quartéis e hoje nós estamos em 142. Então, a logística da corporação ficou melhor? Ficou melhor porque daí todo o recurso que vinha, ele era específico para a atividade de bombeiro. E antes não. Coronel, a gente não vai acelerar muito aqui em cima não, né? Não. Devagarzinho, né? Só abaixadinho. Desculpa, pode continuar, coronel. E à época, a Polícia Militar ela tinha que dividir os investimentos e a atenção dela. Sim. Tanto para a atividade policial... Era um comando só? Era um comando só. O comando, na verdade, era o Comando Geral da Polícia Militar. Como o bombeiro era uma atividade, tinha o comando da atividade de bombeiro, mas não o comando próprio, com independência, com autonomia. E eu falo que a Polícia Militar ganhou muito com isso também. Porque ela deixou uma atividade que não é típica, não é própria dela. Sim. E ela conseguiu fazer com que os esforços fossem muito mais concentrados naquela atividade de policiamento, da polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, Sim. naquilo que é mais típico de polícia e não uma atividade de bombeiro. Hoje no Brasil apenas um estado não tem o bombeiro emancipado, que é o estado de São Paulo. E eu acredito que durante esse mandato agora exista uma tendência muito grande que isso aconteça e aí todos os corpos de bombeiros militares do Brasil vão ter autonomia. Vai ser interessante. Mas eu já vou entrar novamente nesse quesito do bombeiro com a Polícia Militar. Vamos voltar naquela história ali da sua carreira. Dentro desse tempo, esse longo tempo, tem alguma que marcou o senhor em relação a um caso? Algum atendimento? Algum atendimento? Tem alguns, né? Mas um específico, assim. O específico, sem dúvida nenhuma, foi o desastre de Santa Catarina em 2008. Todo mundo aponta como Morro do Baú, Morro né? do Baú, Mas, na verdade, o desastre de 2008 atingiu Médio Vale e a foz do Itajaí-Açu com muita força, mas também o Vale do Itapocu, toda a região de Joinville, aqui a Grande Florianópolis também foi atingida. Mas, sem dúvida nenhuma, pelo número de pessoas que perderam a vida, aquela região ali do Morro do Baú acaba tendo significativa importância e eu fiquei 17 dias atuando dentro do complexo do Baú. Nossa. Então, a minha rotina naquele período ali era pegar um helicóptero de manhã cedo no aeroporto de Navegantes. O helicóptero nos deixava em algum ponto do complexo do Baú. Trabalho durante todo o dia para recuperação de corpos, de pessoas ali que estavam soterradas. E retornar no final do dia e dormir no hangar no chão mesmo, né? Num colchão num hangar de Navegantes esperando o outro dia. Famílias então, e famílias, né? Inteiras perdendo vidas. Sem dúvida nenhuma. E aí isso perdurou durante 17 dias e a minha missão no Morro do Baú ela encerrou no dia 23 de dezembro de 2008, praticamente nas vésperas do Natal. E aí aquele Natal teve um impacto muito maior, né? Você ficar 17 dias nessa atividade, né? E tem um episódio que aconteceu comigo, e aí foi comigo isolado. Sim, lá no Morro do Baú. Nós mapeamos 6 pontos do complexo do Baú. E aí, cada ponto desse tinha uma missão para recuperação de encontrar pessoas soterradas naquele local. E aí a equipe de trabalho foi colocada num ponto e eu tive que seguir para uma outra área para fazer um atendimento para as pessoas no local, para representantes de prefeitura e tal. E quando eu cheguei nesse ponto, eu fiz todo o trabalho com as pessoas, dizendo o que a gente estava fazendo, mapeando quais eram as pessoas que ainda estavam desaparecidas, enfim. E eu não consegui contato com o helicóptero para me pegar naquele ponto e levar até aquela área que a gente estava trabalhando. E eu resolvi ir a pé, só com a bússola e percorrendo, margeando um pouco o rio que cortava lá o baú. Sozinho? Sozinho. E num dos locais que eu estava passando, e aí nisso, vamos lá, já tinha acontecido pelo menos uns 15, 20 dias do ocorrido, da tragédia, que aconteceu, na verdade, principalmente nos dias 22 e 23 de novembro. E aí eu já estou falando quando de algo... Quando iniciou-se ao deslizamento. Quando né? os deslizamentos ocorreram. O número de deslizamentos
eles ocorreram, na sua esmagadora maioria, quase totalidade, nos dias 22 e 23 de novembro, onde o volume de precipitação ali, pluviométrica, de chuva, foi muito acentuado naqueles 2 dias. E aí esse episódio eu estou falando 15 dias para frente. Mas o Morro do Baú completamente isolado, nas áreas que a gente estava trabalhando não chegava viatura, tinha que ser tudo aéreo. E aí como eu não conseguia contato com a aeronave, eu resolvi ir a pé de um ponto para o outro. Uma caminhada de mais ou menos aí uns 12, 15 quilômetros. E aí percorrendo num córrego, sozinho. Só uma colocação. Para quem acompanha a gente faz uma caminhada de 12, 15 quilômetros linear no asfalto, é uma coisa. Sim, sim. 12, 15 quilômetros num córrego cheio de pedra, árvore. Área interrompida, passando por morro, cruzando, é diferente. Olha, diferente. Bem diferente. E aí no momento que eu estou passando, 2 cachorros, não eram pequenos. Um era um fila brasileiro, e o outro agora eu não me recordo qual é a raça. Saíram de uma casa, eu imagino, completamente famintos, não tinham ali. Sim. Eu não sei o que aconteceu, só sei que eu olhei para baixo, vi um pedaço de pau, a distância da casa era relativamente grande, imagino eu aí uns 100, 150 metros. Sim. Eu só peguei aquele pedaço de pau ali, me posicionei, os 2 cachorros ficaram ali provavelmente uns 2 metros de mim, latindo, babando, provavelmente eu era o alimento que estava passando, né? E aí eu fui pisando ali, fui caminhando para trás até a água mais ou menos um pouquinho acima da cintura no peito, daí fui pelo rio, pelo leito do rio, até me afastar, continuar a caminhada e chegar no local de trabalho. Sim. Então aquele episódio ali, o Morro do Baú, é óbvio que é marcante. Comigo aconteceu essa situação, e aí sem dúvida nenhuma esse foi o episódio talvez de maior risco. E também o que impacta mais, porque daí você vai passando por toda aquela área, esses 12, 15 quilômetros, você vai percorrendo a área que foi completamente afetada. Casas completamente destruídas. E aí você vai sozinho, caminhando e visualizando todo aquele cenário ali completamente destruído, né? Tem Isso uma aí não visão tem como totalmente não impactar. diferente do telespectador que está ali acompanhando por telejornais, né? Não, totalmente diferente. Totalmente diferente. Nossa. Deve ter sido uma dor para aquelas famílias. Nossa, é imaginável, né? Não dá para mensurar isso aí, é imaginável. Tem relatos ali de pessoas que perderam 10, 15 membros da família. Nossa Senhora. De pessoas que os morros começaram a descer e foram para os parentes que moravam mais próximos foram se juntando em uma casa que teoricamente era mais protegida. E de repente no meio da madrugada vem um deslizamento e desmorona a casa com vários familiares que estavam reunidos. É um cenário desolador. Desolador. Há 15 anos, né? Há quanto isso. tempo tinha aquela morada ali? Quanto tempo as pessoas moravam ali? Você tem uma noção? Moravam a vida inteira ali. Famílias que moravam desde sempre naquela região. Mais Ali. de 30, 40, 50 anos. Muito provavelmente. Dali era uma área ocupada e a maioria das pessoas... Isso aí é até bom destacar, né? Porque na época foi comentado bastante É por isso que eu estou... que eram pessoas que invadiram uma área, que alteraram o cenário. E na verdade não tinha nada disso. Eram famílias que moravam uma vida inteira ali, gerações naquela região. E é claro, os mais novos dessa geração foram se alocando próximo de parentes. Um cenário que a gente vê muito aqui em Florianópolis, por exemplo. A minha família, que mora ali na Costeira até hoje, a casa dos meus pais, é num terreno que tem ali 5, 6 tios, minha avó, tudo no mesmo terreno. Então é uma situação semelhante lá na região. Era um integrante da família, os filhos foram morando mais próximos, mas eram pessoas que residiam ali há muito tempo, mais de uma geração. E perderam famílias inteiras, né? Famílias Nossa, inteiras. que tristeza, né? Nossa, é absurdo. Vocês devem ver muita tristeza, tanto nessas situações como no trânsito, né? Mas a gente também passa por muitas alegrias. Eu também tenho um outro episódio legal, vamos contar, já que é o papo de salão, né? Ótimo, papo de salão, não esqueça, hein? Eu tenho um outro episódio que é muito, muito bacana na minha história também. Como eu disse, né? O início de tudo foi na Polícia Militar. Sim. E aí quando, recém iniciando a carreira no oficialato, segundo tenente, em Rio do Sul, trabalhei durante muitos anos. Quando você assumiu um serviço de oficial externo, um oficial de dia, o responsável
pelo acompanhamento, pela fiscalização, pelo apoio do serviço que é prestado ao cidadão. Quando você assumia o serviço normalmente das 7 da manhã às 7 da manhã do dia seguinte, 24 horas, né? Quando você pegava o celular do oficial que estava saindo de serviço, inevitavelmente nos primeiros minutos ali você já recebia algum tipo de ligação e que normalmente era algum tipo de problema que a polícia tinha que resolver. E isso era uma rotina. Durante muitos anos você ia assumindo o serviço, quando recebia o celular, quase que às 24 horas era o telefone tocando para resolver problema. E aí nesse intervalo, quando eu saí da polícia, recebi um convite para vir para o bombeiro à época, saí de Rio do Sul, vim para Florianópolis e fui tirar o serviço de oficial externo em Florianópolis. Primeiro dia, o serviço aqui era 8 horas da manhã, das 8 às 8 da manhã do dia seguinte. Eu estava ali no nosso GBS, que é ali próximo da ponte Ercílio Luz, sim, na parte ali da Bahia, né, próximo, sim, encostado no mar. Sim. Porque tem uma outra edificação mais acima na Almirante Lamego. E aí eu estou no trapiche da Beira-Mar, um lugar deslumbrante, que vale a pena, cartão postal da ilha de Florianópolis ali ao fundo. Toca meu telefone. Isso era 8h15, 8h20. E aí já, inevitável, vi na lembrança, bom, começou o dia, 24 horas, resolvendo o problema. A primeira ligação que eu recebi como oficial do Corpo de Bombeiros, o primeiro serviço que eu tirei, era uma pessoa agradecendo que o Corpo de Bombeiros salvou a vida do pai dela, olha que legal, que no dia anterior teve uma parada cardiorrespiratória. A primeira ligação que eu recebi, tirando o meu primeiro serviço no bombeiro, era uma pessoa agradecendo o trabalho que o bombeiro fez. Eu até me emociono quando eu lembro dessa história. Que legal. Que salvou a vida do pai dela. Poxa, que legal, cara. Então não é só de tragédias, né? Não. Tem muita... Poxa. E essa, tem muita coisa exatamente, boa essa coisa boa tem que ser um pouco mais falada, né? Tem que ser mais mostrada, né? Como é legal saber... Porque, pô, o médico salva a vida, o bombeiro salva a vida. Exatamente. A polícia salva a vida. Polícia salva a vida. Exatamente. Médico, enfermeiro, enfim, tem muitos profissionais aí que salvam vidas. Salvam vidas. A gente precisava destacar mais mensagens, imagens e ações positivas. Poxa, que legal. Deixa eu só tirar essa capa aqui do senhor. Vamos lá. Aguinha, coronel? Aceito. Ali, querido. Ó. Nossa canequinha do Papo de Salão. Não, legal, bacana. O pessoal da produção aí, quer dar uma olhadinha aqui no microfone dele, ver se está tudo certo? O pessoal da produção está comendo agora. Tiramos eles de uma hora boa? Dá uma olhadinha ali, produção. Tá produção. Pô, que legal, que história legal. Aliás, o senhor falou do GBS. Olha, tem uma pessoa legal do GBS que fez um curso de... Vamos ver se o senhor vai lembrar dele. Eu conheço ele bem. Fez o curso de GBS com você. Deu o curso de GBS, fez o curso de GBS. Comigo? É. Deixa eu ver o nome desse meu amigo aqui, ó. Ele mandou um abraço para você. Tá. Subtenente Mauri. Mauri, fizemos um curso, acho que um curso de mergulho. Isso. Fizemos juntos. Tem muita turma boa ali no GBS, né? Mauri mandou um abraço. A maioria manezinho. A maioria manezinho. Bastante aqui do sul da ilha, mas de todo... E o Mauri é um deles. As pessoas... Eu fiz um curso de mergulho também. Eu sou mergulhador de profundidade, né? De cilindro. E as pessoas perguntam, por que você não vai trabalhar ali na ponte, fazer... São coisas totalmente diferentes. Fala um pouquinho para mim, como é essa questão, essa diferença de trabalhar na ponte, naquela escuridão? As pessoas confundem, acham que toda atividade aquática é igual, né? Esses dias, essa semana, inclusive, alguém estava comentando comigo que era mergulhador, conhecia o mar, nadava bem, então se virava bem na água. Não. E aí eu ainda brinquei com ele dizendo o seguinte, olha, a atividade de mergulho é totalmente diferente com a atividade de salvamento aquático. O comportamento do mar, correntes e tal, é totalmente diferente no subaquático do que no nível do mar. E as pessoas confundem bastante qualquer tipo de atividade aquática. E a atividade de mergulho do Corpo de Bombeiros é uma atividade de mergulho profissional. Que teve um instrutor de mergulho no curso que a gente fez com o Mauri.
que dizia que o curso de mergulho do bombeiro não era para ver peixinho. Manda um abraço pro Mauri. Ah. Um abraço pro Mauri, pro Cadinho, pro Ismael, para todo mundo que... O Jax, conhece o Jax? Nossa, Jax, Jax, cara, gente finíssima. O Jax gosta bastante de jet ski, inclusive. Macário. Isso, o Ivan. Nossa, tem tanta história boa com Tem essa tanta gente turma das aí. turmas aí, é muito boa esse muito pessoal. Continua, pô. E aí, a nossa atividade de mergulho não é para ver peixinho. A maior parte dos mergulhos do Corpo de Bombeiros é sem visibilidade. Sem verdade. A maior parte das nossas operações ocorrem em rios, lagos, represas, que não tem visibilidade, é quase zero. Né? A água é muito turva e dependendo da profundidade é zero. O mergulho embaixo da Ponte Hercílio Luz, eu já fiz o mergulho ali. E eu brinco dizendo que, para quem não conhece, não tem ideia, né, do que é mergulhar ali na região ali da Ponte Hercílio, embaixo da Ponte Hercílio Luz, na Bahia Norte ali. Sim. Bem no meio ali da ilha passa um canal, não é exatamente no meio da ponte, passa um canal e lá no fundo, no canal, cerca de 30 metros ali, é cascalho, né? Sim. Marinha, cascalho. Mas quando você começa a descer, e no canal a correnteza é muito grande, você tem que descer ali com cabo de fundo, segurando, literalmente, né? Sim. Agarrado ali num cabo de fundo. Sim. Você fica completamente na horizontal, porque a corrente é muito forte. Ela tem uma corrente de ida e uma de retorno? Uma de ida e uma de retorno, dependendo do momento ali do dia e da corrente. Sim. Quando você começa a descer, já logo nos primeiros metros, o que não é muito comum isso acontecer no mar. Eu peguei uma lanterna, um equipamento obrigatório de mergulho, e você coloca no visor. E logo no início da descida, você só consegue ver o filamento da lanterna. Sim. Não tem facho de luz. Sim. E ali, vou exagerar um pouquinho, mas seguramente antes dos 10 metros é praticamente breu. Durante o dia eu estou falando, né? Não é mergulho noturno. É breu. Então lá nos 30 metros a visibilidade é zero. Então como é que o bombeiro executa o trabalho de mergulho? Qualquer tipo de trabalho que é executado para busca de algum objeto, de pessoas, enfim, é tato. É você montar uma operação, e aí você tem padrão de operação, né? Padrão de esquadrinhamento, de monitoramento de um determinado local e tato. Vocês contam com um sonar para ajudar? Não, hoje em dia, na época que a gente fez o curso de mergulho, com essa turma toda aí, é claro que os equipamentos eram diferentes, né? A máscara que a gente usava, com o snorkel é um equipamento obrigatório, mas com a válvula de regulação para os cilindros e tal. Hoje você trabalha com face mask com comunicação. Hoje você tem vários equipamentos que você utiliza. Sonar é um deles. Então você tem equipamento. Mas alguns deles, o equipamento de comunicação é imprescindível. Hoje, Corpo de Bombeiros, o investimento que ele vem fazendo na área de mergulho, talvez esse seja o principal. Mas às vezes esses equipamentos de superfície, sonar e tal, dependendo do local, ele não ajuda tanto, ele não resolve o teu problema. Você tem que descer o homem lá fazendo o trabalho de fundo. Mas mergulho de bombeiro é mergulho de operação, não é peixinho. Não é para ver peixe. Ver peixinho é que... Por isso que eu prefiro ficar vendo peixe lá nos 30, 40, 50, 60 metros. Coronel, vamos sair um pouquinho de lá e vamos falar sobre o centenário que se aproxima da corporação. Em 2026, né? Daqui a quase 2 anos, um pouco mais de 2 anos, teremos aí o centenário da... Como é que estão os preparos? Como é que o senhor vê o futuro da corporação? Já que o senhor já falou da saída da corporação, da parte militar, agora da Polícia Militar, como o senhor vê hoje o futuro? O centenário é um marco, né? Para qualquer instituição. Se completar 100 anos de existência é momento de celebração, de trazer a comunidade para dentro dos nossos quartéis, enfim. A história do Corpo de Bombeiros é muito rica. Desde o dia 26 de setembro de 1926, a instalação da primeira unidade de bombeiro aqui em Florianópolis. A primeira unidade. Ela ocorreu num galpão próximo da antiga Câmara de Vereadores, não onde é hoje, né? Onde, no entorno da Praça 15. Hoje ela fica lá em cima na Praça Getúlio Vargas, né? Então, essa é uma mística que a gente tem que quebrar.
O primeiro quartel era um galpão que existia ali. E aí o governador à época, Adolfo Konder, em 1929, Sim. ele manda uma mensagem para a Assembleia Legislativa que o bombeiro não tinha condições salubres de permanência naquele local e ele edifica o primeiro quartel do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o primeiro quartel próprio de um setor operacional. É bom lembrar que nessa época o bombeiro era uma atividade da Polícia Militar que era chamada de força pública, lá na década de 20, 30. E o bombeiro, o primeiro quartel que foi construído por bombeiro, quartel operacional, foi na Praça Getúlio Vargas, ao lado do quartel do Comando Geral da Polícia Militar. E aquele quartel é tão emblemático que a praça... Se perguntar para o Manezinho qual é o nome daquela praça, eu arriscaria dizer que a maioria não sabe, que é Praça Getúlio Vargas. Mas vai dizer que é Praça do Bombeiro. Exatamente. E ali é o quartel do Comando Geral da Polícia Militar. O principal quartel da polícia. Olha. Mas aquele foi... Eu jurava que ali era do bombeiro. Então. Mas não tem nada a ver. Tem o quartel da polícia, Isso. o quartel grande, Sim. aquele prédio histórico, bonito, grande, é o quartel da polícia. O do bombeiro é um quartelzinho menorzinho, pequeno, vermelho, das cores do bombeiro, ao lado do quartel da Polícia Militar. Mas a maior edificação ali é da Polícia Militar. E ali funciona o QCG, o quartel do Comando Geral da Polícia Militar, hoje comandado pelo meu amigo Coronel Pelosato. E aquele ali foi o primeiro quartel operacional. Ao longo desses 100 anos, é claro que a gente está falando aí de praticamente 80 anos, em que era uma atividade da polícia. A emancipação ocorreu apenas em 2003. O Comando Geral do Corpo de Bombeiros não teve uma casa própria, digna de um quartel do Comando Geral. E aí uma das situações que a gente está preparando para o centenário é a edificação, já está em fase de projeto, deve ser licitado agora no início de 2024, o quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, após 100 anos, ter efetivamente um quartel do Comando Geral e que será instalado na Trindade. Nós temos um complexo lá na Trindade que envolve o centro de ensino, nosso centro de formação. Por que tanto tempo esperou para ter isso? Nós temos aí 20 anos, né? Vai ao encontro daquilo que a gente começou da nossa conversa, né? Lembra que eu disse que era uma atividade da Polícia Militar, Sim. Então, como ele não tinha emancipação administrativa, a parte administrativa era muito enxuta. Então, toda a parte de pessoal, de logística e finança, de planejamento, era da Polícia Militar, para a Polícia Militar e também para o Corpo de Bombeiros, que era uma fração pequenininha da polícia. Agora não. Agora tem toda uma estrutura para comandar uma corporação independente e uma estrutura própria, muito mais robusta, muito mais volumosa, para atender 142 cidades em praticamente aí nós temos 295 municípios de Santa Catarina, 292 são conveniados com o Corpo de Bombeiros. Então, o nosso atendimento, a nossa estrutura é muito mais robusta. E aí é chegada a hora de, nos 100 anos, a gente ter a entrega do quartel do Comando Geral. Tem a revitalização do quartel histórico, esse que a gente está comentando, na Praça Getúlio Vargas. Sim. O resgate da fachada histórica, porque ela foi modificada ao longo do tempo. E a gente está um trabalho com a Fundação Cultural para fazer o resgate da fachada nos mesmos moldes de quando era lá em 1929, quando foi edificado. Legal. Vamos trazer eventos internacionais para Santa Catarina. Tem muita coisa boa sendo planejada. Vamos chegar nesse ponto aí, justamente essa parte internacional. Coronel, existem 3 tipos de bombeiros em Santa Catarina, certo? Acho que muita gente não sabe disso. Não sabe, provavelmente não. Não sabe disso. E tem um quarto, que não sei se hoje é ligado diretamente ou não, ou já foi. Mas me fala sobre os 3, que é o voluntário, o comunitário e o militar. Bom, o comunitário e o voluntário, eles seguem uma lei federal que é a lei do voluntariado. Um grupo de pessoas que tem os seus afazeres, é um médico, um professor, um dentista, um barbeiro, uma pessoa da comunidade que no seu tempo de folga
pretende dar um pouco do seu tempo para acompanhar ou executar algum serviço ligado a uma instituição bombeiro. Qual é a diferença do bombeiro comunitário e do bombeiro voluntário? O bombeiro voluntário é uma associação privada em que normalmente ela foi instalada pela ausência do serviço de bombeiro em determinado local. O voluntário. Que é o voluntário. O comunitário, ele é um programa, como eu disse, do voluntariado, mas completamente ligado e vinculado ao Corpo de Bombeiros Militar. Quem organiza, quem gerencia, quem treina, onde o bombeiro comunitário trabalha é junto com o bombeiro militar nos nossos quartéis. Onde é feito um curso, né, na corporação. Ele é feito um curso na corporação, gerenciado pela corporação, certificado e acompanhado pela corporação. Então, o voluntário existe em 32 cidades em Santa Catarina. De novo, uma associação privada. Vale lembrar que o voluntário, mesmo sendo voluntário, pela informação que eu tenho, ele é remunerado. Pela parte privada. Boa parte deles é remunerado pela... Eles recebem recursos de doação, incentivos, subvenções de verbas públicas, apoio da classe empresarial e uma boa parte deles recebe salário. Tem uma fatia ali dos integrantes que recebe salário. E uma outra é tipicamente voluntária. O bombeiro comunitário é ligado ao Corpo de Bombeiros Militar. Ele recebe uma indenização para custeio do transporte, não seria justo. Ele já está dedicando o tempo dele para prestar um serviço conosco. E ele ter todo o custo do deslocamento, combustível, alimentação. Então ele recebe uma pequena indenização para indenizá-lo desses custos. E essa indenização vem do setor público daí? Vem do Corpo de Bombeiros. Isso. E o Corpo de Bombeiros Militar é o órgão oficial do Estado, uma instituição pública, ligada ao governo do estado de Santa Catarina e que tem, como a gente estava conversando aí, em Santa Catarina 100 anos de história, mas que chegou no Brasil. O primeiro Corpo de Bombeiros é o do Rio de Janeiro, que chegou praticamente com a vinda da família real ao Brasil. Então, o mais antigo é o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. E com essa nova corporação, esse novo local, isso foi até alguns praças que me perguntaram e pediram para fazer essa pergunta. Vai haver mais melhorias em relação à logística dos praças e todos os oficiais? Vai ter um respaldo melhor para todos? A gente já começa o seguinte, né? O ambiente de trabalho já é um ambiente totalmente voltado, planejado para o nosso pessoal, independente se oficial ou praça. Sim. O bombeiro militar. Então, hoje, por exemplo, no prédio que nós ocupamos, uma das edificações do Complexo da Segurança Pública, que é o primeiro bloco da Avenida Ivo Silveira, ele não comporta toda a nossa parte administrativa. Então, a gente tem integrantes, oficiais e praças no quartel, que é um quartel operacional do Estreito, mas ele faz atividade administrativa ligada ao Comando Geral. Nós temos no prédio antigo, lá na Beira-Mar, na Almirante Lamego. São prédios que, na minha visão, na minha concepção, não são dignos de ter um profissional. São prédios antigos que precisariam de reformas e melhorias consideráveis no ambiente de trabalho, sob todos os aspectos. Desde a mobília que é utilizada, prédio que a gente ocupa hoje não tem estacionamento para todo mundo, isso aí é terrível. Imagina, tem um profissional que ele não pode ir de carro, tem que se virar do jeito que pode, ou deixar um carro na rua. E aí, como eu disse, toda a condição de trabalho, o equipamento que ele usa, o móvel que ele ocupa, o banheiro que ele faz utilização, a área que ele vai ter um descanso. Então, para todos, hoje a gente está falando de cerca de 250 profissionais que trabalham diretamente nessa área administrativa. E essa área administrativa é importante porque ela subsidia todo o nosso serviço operacional. Quem trabalha aqui no quartel do Rio Tavares depende de quem trabalha no ambiente administrativo para fornecer toda a parte de logística, para fazer todo o controle de tudo que envolve a área de pessoal, férias, licença, remuneração, Sim. Enfim. Então a gente está falando de pelo menos 250 profissionais em que a gente vai, sem dúvida nenhuma, oferecer um ambiente de trabalho muito mais adequado. Juntamente com os EPIs. O EPI,
tanto de combate a incêndio, qualquer atividade que a gente utilize, o equipamento de proteção individual, é algo que a gente vem modificando agora durante a gestão. Ontem teve um fato histórico para a corporação, por exemplo. Há um curso de formação de praças em andamento, curso de formação de soldados, em que 262 alunos estão em formação. Nós interrompemos ontem o curso, ele será retomado no início de março, última semana de fevereiro, para ser mais preciso, e a formação deles será no dia 12 de abril. Ontem nós fizemos a entrega do fardamento, que é um ato simbólico da corporação. Ele utiliza um uniforme que carinhosamente é apelidado de bichoforme em todo ambiente militar, né? O recruta, ele é carinhosamente chamado de bicho. Não é nada depreciativo, é algo tradicional nas academias de militares no Brasil inteiro. Que uniforme é esse? É uma calça jeans e uma camiseta. No nosso caso, vermelha, no caso da PM é branca, enfim. Não é um uniforme da corporação. Calça jeans, cada um compra a sua. Chega num determinado ponto do curso que ele recebe o fardamento. É o primeiro símbolo que indica que ele está no caminho para ser um futuro bombeiro militar. Nós entregamos o fardamento ontem. Com o fardamento, nós entregamos 262 equipamentos de proteção individual do combate a incêndio estrutural. Dos equipamentos de proteção individual, esse é o mais caro utilizado pela corporação. Para equipar um bombeiro para atender incêndio estrutural, o investimento para cada bombeiro gira em torno de R$10.000, dependendo do tipo de licitação, conjunto que a gente consegue para ganhar no preço, né? Diminuir valor. O capacete custa muito caro, a bota custa muito caro, calça e capa de combate a incêndio, luva, balaclava, custa tudo muito caro. Diferente, agora quem fala é carros, outros gastos públicos que não são tão necessários quanto o IPI de uma pessoa que está salvando a vida daquela pessoa que pode até reclamar deles. Exatamente. Então, eu acho que todo gasto é pouco em relação à proteção dos oficiais, dos praças e todos que fazem um combate. Então, ontem, pela primeira vez na história da corporação, durante o curso, cada aluno dos 262 receberam o seu equipamento de proteção individual. Capacete, calça, bota, e eles levarão para casa porque é equipamento de proteção individual. Dentro do nosso planejamento, se eu estou falando de equipamento de proteção individual, a meta é que até o centenário, cada bombeiro tenha o seu próprio equipamento de proteção individual. Nem todo quartel tem. Tem quartel que é compartilhado. Imagina, às vezes as pessoas não se dão conta. Você vai lá e fica... Aconteceu um incêndio agora recente no Maciambu. Nosso pessoal trabalhando, suando e tal. É claro que é feita uma asepsia naquele equipamento. Pô, mas no outro dia, uma outra pessoa vai usar aquele material. Pô, é insalubre. Então, existe todo um planejamento para cada um ter o seu e a gente quer colocar como regra durante o curso de formação. Ele vai sair, cada um, com o seu material. O nome na sua capa, Sim. no tamanho adequado. Quem é bombeiro sabe que tem casos de pessoas ali que eram tamanho mediano, o equipamento, a capa e a bota que ela usava era de um tamanho maior, totalmente desconfortável. A gente vai acabar com isso. Que então bom, né? tem muita... Eu acho que muita é o gente mínimo, né? Muita gente vai agradecer. É o mínimo. Se a gente está falando de equipamento de proteção individual, cada um tem que ter o seu. Ele não é equipamento de proteção coletiva. Então, isso eu estou falando só do estrutural. A gente vai arrumar para todas as atividades. O bombeiro, ele é bombeiro na plenitude. Eu costumo dizer para o nosso pessoal, né? Para essa turma que está no centro de ensino, todos os monitores, os sargentos monitores, eu passei em todas as unidades de ensino e eu falei para eles exatamente o seguinte: ou ele é bombeiro por completo, ou ele não é bombeiro. Então, se ele é bombeiro por completo, ele tem que saber fazer o combate a incêndio, ele tem que saber fazer o resgate veicular, ele tem que fazer o atendimento pré-hospitalar, ele tem que saber fazer a atividade técnica. Ele é bombeiro. Então, não adianta chegar ao meu vizinho e perguntar sobre alguma normativa de onde coloca o extintor, por que tem que ter um extintor, e eu dizer, pô, não é o meu setor, é outro. Tem que ser Daqui a pouco ele vai perguntar se sabe usar o extintor. Então é bombeiro por completo. Então todos os alunos, os 262,
eles querem ser bombeiros, a gente deseja que eles sejam bombeiros, mas toda a comunidade, toda a sociedade catarinense vai ter uma certeza. Todos que se formarem, eles estão se formando porque eles são bombeiros na plenitude, sabem fazer tudo. E aí as especialidades, o mergulho, um salvamento em altura, que a gente não usa no nosso dia a dia, Sim. esses sim. Daí a gente vai lá, vai fazer um treinamento próprio, ele vai trabalhar numa força-tarefa, enfim. Aí a gente está especializando o nosso pessoal. Mas aquilo que é a nossa base, que nós atendemos no dia a dia, das 560 ocorrências de emergência que o bombeiro atende todo dia, dos 1.200 processos de licenciamento que o bombeiro atende todo dia, todo bombeiro vai ter que saber fazer. No futuro, todo ele vai ter que saber fazer. Tem mais um. Vamos lá? GVC. Quem não Bora. sabe, Guardas Vida Civis. Eles trabalham na praia, né? Eles têm sempre um responsável da parte do... Coordenador de coordenador de praia. Onda, assim. O que é hoje... Explica um pouco, o que é hoje para a corporação eles? O que eles são para a corporação? O guarda-vida civil ele entra em mais uma das estratégias da corporação que foi adotada ao longo do tempo para potencializar o nosso serviço. Num passado não tão distante, essa turma do GBS, por exemplo, o GBS raiz, né? Eram eles que treinavam o ano inteiro para atuar nas praias no verão. Como ter material humano, pessoal, próprio do Corpo de Bombeiros para fazer o serviço de praia ao longo de todo o litoral catarinense. Com um aumento anual das pessoas vindo para Florianópolis? Cada vez mais. O Santa Catarina é bela por natureza, todo mundo vem para cá, a nossa infraestrutura turística ela vem se aperfeiçoando cada vez mais. Não desmerecendo o povo gaúcho nem o paranaense, pelo amor de Deus. Mas aí vem a inclusão do serviço público para que exista uma melhora, segurança, né, transporte para a população que vem para cá. É isso. Né? E aí, num dado momento, percebeu-se que apenas com o efetivo orgânico, o efetivo próprio da corporação, você não dá conta da demanda. Então, qual foi a estratégia adotada no passado, que perdura e que é aprimorada hoje em dia? Então, o bombeiro militar treina, certifica o cidadão que quer prestar um serviço na praia, mas é bom a gente colocar, ele é certificado, ou ele tem condições de atuar no salvamento aquático, ou ele não é guarda-vida, ou recertifica, aquele que já foi treinado em algum momento por nós, ele tem que demonstrar as habilidades para fazer o serviço de salvamento aquático, e aí sim a gente conseguir capilarizar em todo o litoral, não apenas no litoral, mas também nas instâncias do interior, em menor número, é verdade, mas em instâncias do interior a gente tem, por exemplo, o serviço de guarda-vida no Goiôem, que é lá em Chapecó, que é no Rio Uruguai, uma região lá do Rio Uruguai, e várias outras Uma boa instâncias. colocação, porque normalmente as pessoas imaginam... Só praia. Só praia. Só praia. E ele não fica só na praia. Não, a gente tem na represa do Canoas, ali na região de Lages, tem no Goiôem, Chapecó, tem lá na região do extremo oeste de Santa Catarina. E os parques aquáticos? Parque aquático é uma outra situação, né? O parque aquático tem uma normativa que eles têm que fazer a contratação de um guarda-vida particular, privado, para atendimento em piscina. Eles precisam apresentar a documentação no Corpo de Bombeiros, a gente dá o ok que ele está contratando para aquele serviço, mas não é um público treinado e gerenciado pelo bombeiro. Também não tem nada a ver com o GVC. E também não tem nada a ver com o GVC. A gente sabe que na prática tem muito GVC que é aproveitado para isso, nos dias de folga, já que eles trabalham normalmente numa escala de 2 para 1, né? 2 dias de serviço para 1 de folga. Alguns nessa folga... Tem alguma restrição de vocês para que eles façam isso? Não? Não. Que bom. E aí o guarda-vida hoje é uma mão de obra que para a estação verão 2023-2024, nós temos aproximadamente 2.000 guarda-vidas contratados. São 1.985, se não me falha a memória. E no auge da temporada, que começa amanhã, são 1.200 por dia. A gente só consegue ocupar
430 postos de guarda-vidas em 35 municípios por causa dessa força de trabalho que é coordenada pelo militar, que é fiscalizada pelo militar e que é acompanhada, monitorada e subsidiada pelo militar. O nosso pessoal, o bombeiro militar, é que dá todo o suporte e acompanha todo o serviço que é desempenhado pelo guarda-vida. Mas e a responsabilidade compete ao bombeiro? Ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O serviço de salvamento é do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. E aí vem uma outra pergunta em relação a eles, porque existe muita área imprópria para banho, né? Há anos isso já é uma outra questão. Administração pública, né? Vamos botar assim. O bombeiro ele tem que resguardar. E o guarda-vida, ele trabalha nessas praias que têm condições impróprias. Como é que fica a situação salubre dele? Você fala a questão de insalubridade. Isso. Insalubridade. Essa daí é uma temática de balneabilidade, né? Isso. Essa daí é uma temática, hoje teve o lançamento da Estação Verão do Governo do Estado, e isso é algo que eu já venho conversando com a presidente do IMA, o presidente da Casan, secretária da Saúde, governador Jorginho Mello, enfim, toda a equipe de governo. E as pessoas às vezes não têm ideia de como é a metodologia, elas só enxergam nas praias aquela plaquinha, né? Própria para banho e própria para banho. Exato. E não tem ideia do que é a metodologia para chegar naquele próprio e imprópria. É uma resolução do CONAMA, é uma legislação federal em que a gente tem que seguir para adotar a metodologia de análise da água para dizer se ela é própria ou imprópria para banho. E aí eu vou dar uma opinião muito particular, não é institucional. Mas quem faz essa análise? Quem faz a análise são os institutos de Santa Catarina, o Instituto do Meio Ambiente, Sim, que é o principal, às vezes, dependendo da demanda, apoiado pela Casan ou pela Saúde, o LACEN, quando envolve alguma questão biológica. Mas o IMA, Instituto do Meio Ambiente, é o responsável pela análise. E ele que dá o checkmate também. E ele é que disse que ela é própria e imprópria para banho. Mas por que... E aí, como eu disse, é uma opinião do Fabiano. Não é institucional do Corpo de Bombeiros, do comandante ou de qualquer outro. E é interessante as pessoas saberem de alguns detalhes disso. Quando você faz a análise, você pega a amostra de uma água, ela vai para o laboratório e ela é acusada como imprópria, a próxima amostra, que às vezes é dentro da mesma semana, porque o padrão é 2 coletas por semana, dependendo da situação e da praia, serão efetuadas esse ano agora 3 coletas por semana. Quando você faz a coleta de uma amostra e essa amostra deu imprópria, você vai continuar as coletas. Às vezes, a coleta feita na mesma semana, ela apresenta como própria para banho. Você não pode modificar a placa, porque a resolução federal diz que você só pode modificar após, se eu não me engano, quem faz isso é o IMA, o Instituto do Meio Ambiente, mas se eu não me engano, eram 4 semanas, daria mais ou menos 7, 8 coletas, mas seguramente são mais do que 4, 5 amostras. Então, se você faz uma, deu imprópria. A próxima tem que dar própria, para você ir lá modificar a placa. E aí, vamos lá. Em períodos de chuva, toda aquela água vai para o mar, se você fizer a coleta, ela vai dar imprópria. E era um período de chuva. Então, é importante a gente ressaltar isso, porque nem sempre, quando aparece lá a placa imprópria, é por conta de uma questão permanente. E que aquilo dali é uma praia, por exemplo, com liberação de esgoto, alguma coisa do tipo permanente, que daí não é própria para banho. É, na verdade, uma amostra que foi coletada, teve alguma alteração que precisa ser checada, precisa ser resolvida. Mas, como eu disse, a amostra seguinte, que às vezes é na mesma semana, se ela der própria, não pode modificar na placa, porque tem uma metodologia que tem que ser seguida. E ela é descrita na placa? Essa situação? A metodologia? Não. Só nas resoluções aí federais do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente e tal. Então, nem sempre aquela placa ali imprópria está dizendo que é uma questão permanente.
Mas, de novo, repito, ela tem que ser checada, se é uma questão ali de esgoto que está indo para a água, enfim. Mas todo esse trabalho que a gente vem fazendo, como a modificação de imprópria para própria depende do número de coletas, quando isso acontece, a gente vai reforçar as amostras para que o mais rápido possível a gente confirme que ela é própria e já mude lá a placa. E os guarda-vidas? E os guardas-vidas vão estar nessa situação em que, dependendo da coleta, normalmente nas praias... Mas a pergunta é porque é o seguinte, ele vai estar ali, resguardando, certo? Para que nenhuma pessoa entre. Mas sempre existe aquela pessoa... Não, que entra. Entendeu? Que entra. E... Vamos lá, tem gente aqui, toma banho em local aí que vamos falar não precisa ter placa. Exatamente, Beira-Mar, por exemplo. Né? Vamos lá, então. E as pessoas entram. E o guarda-vida é obrigado a ir lá, né? Ele é obrigado a retirar essa pessoa. Né? E existe uma proteção, então, para o guarda-vida em relação a isso. E aí o que a gente faz é sempre a orientação. Né? De novo, né? Repito, a questão ali de próprio ou impróprio, a gente tem que analisar bem por que ela é imprópria. Sim. E eu estou dizendo bem isso para colocar que não é toda questão que é imprópria que tem um risco para a segurança e incolumidade dele, mas aquela água não é adequada, Sim. por alguma razão. E aí o que a gente faz, sem dúvida nenhuma, é a orientação. Qual é a asepsia que ele vai fazer imediatamente após um salvamento desse tipo. Né? Antes da próxima pergunta, eu queria fazer outra pergunta aqui interessante sobre o SAMU, ele é privatizado? Não, o SAMU ele é público. As básicas, o serviço de atendimento móvel de urgência básico, que envolve socorrista, ele é gerenciado pelos municípios. Tem uma aguinha, por favor. E a avançada, que tem médico tripulando a ambulância, é gerenciada pelo governo do estado, vinculado à Secretaria da Saúde. Existe alguma prévia, alguma previsão em relação a alguma área que vai ser privatizada dentro do Corpo do Bombeiro? Não. Não? O que a gente vem conversando com a Secretária da Saúde, desde o final do primeiro semestre, é a gente implantar em Santa Catarina a chamada Política Catarinense de Atendimento de Urgência e Emergência. Particularmente porque eu considero essa iniciativa muito importante. Para a gente acabar de uma vez por todas com alguns problemas que acontecem no dia a dia das atividades de socorro, né? Do atendimento pré-hospitalar. Do tipo regulação, duplicação de esforços e de recursos para atendimento, 2 ambulâncias fazendo o mesmo atendimento. Então, a partir do momento que a gente estabelecer a política catarinense, definir quem atende o quê, quem é responsável pelo quê e quem paga a conta, eu não tenho dúvida nenhuma que tanto os profissionais que atuam, bombeiros socorristas, como médicos, enfermeiros e socorristas do SAMU, mas principalmente a população catarinense vai ter um serviço muito mais adequado e a gente vai estar dando um exemplo para o Brasil, porque isso não existe Brasil afora. Essa engrenagem bem ajustadinha, né, dos serviços de atendimento pré-hospitalar ou de urgência e emergência. Que bom. Vamos lá. Uma boa pergunta aqui, vamos ver se o senhor pode responder. Quando ele fala boa pergunta, eu já fico preocupado com o que vem ali, mas tudo certo. Houve um aumento, né, no plano de carreira dos oficiais para 35 anos, né, pela nova resolução. Mas também existe um projeto de lei em andamento para a inclusão, que hoje é de 30 anos, a inclusão de pessoas, de profissionais da área, que é de 30 anos para 35 anos. Como está o andamento desse projeto? Existe esse... Eu vou te agradecer muito por essa pergunta. Que bom. Muito, muito, muito. Até para a gente esclarecer bem aqui. E até às vezes na corporação existem alguns mitos relacionados a isso, né? E às vezes as pessoas não entendem e judicializam pela maneira errada. E às vezes a gente até vê situações aí, decisões que a gente entende, obviamente, mas não considera exatamente abrangendo a temática com profundidade. Por que existe o limitador de idade para ingresso nas corporações militares? Por quê? Essa é uma pergunta central e a maioria das pessoas que são impedidas de prestarem o concurso por conta da idade, que no passado era 27, mais recente 30, e agora tem uma tendência para aumentar esse número, sempre alegam o artigo 5º da Constituição por discriminação idade.
Nas corporações militares existe algo chamado compulsoriedade para reserva remunerada. Explicando isso para o nosso público. É o limite de idade em que obrigatoriamente o militar tem que se aposentar. Sim, que é aos 35 anos de Por carreira. conta da idade. E aí, você bem disse, né? Houve uma modificação por conta de uma lei federal que envolveu a reforma da Previdência. Os militares eles serviam durante 30 anos e esse tempo de serviço foi ampliado para 35 anos como tempo mínimo para ingresso na reserva remunerada. Vamos usar o 30, porque toda a legislação ela já estava adequada para os 30 anos. Com a modificação recente para os 35, com o tempo, toda a legislação vai precisar ser adaptada. A compulsoriedade por soldado era 57 anos. Ou seja, quando ele atingia 57 anos de idade, querendo ou não, ele era obrigado a se aposentar. Só que ele era obrigado a contribuir por 30 anos. Não seria justo, com toda a sociedade, alguém ficar recebendo uma, entre aspas, aposentadoria, porque o militar não recebe aposentadoria, né? Ele é retribuído pelo serviço que ele presta. Ele é retribuído pelo Tesouro Estadual, no caso do policial e bombeiro, ou Tesouro Nacional, pelos militares das Forças Armadas, como esse recurso na reserva remunerada, a remuneração. Então ele tem que contribuir durante 30 anos para ter o direito ao recebimento da remuneração e se aposentar. Se ele tem que contribuir durante 30 anos e o tempo máximo, de acordo com a legislação anterior, era 57, se ele entrar com 37 anos e com 57 ele tem que ir embora, ele vai contribuir com 20. Então a sociedade vai estar pagando por um profissional. Mas não podemos aumentar essa questão dos 57? Então, vamos lá. A legislação aumentou. Aham. A legislação aumentou agora para 65 anos, se eu não me engano, para soldado, e 69 até coronel ou os mais graduados. Então esse tempo aumentou. A legislação estadual ainda não, ela vai ter que ser adaptada à legislação federal. Mas a federal já impôs essa reformulação de idade. Sim. E isso vai ser aperfeiçoado nas legislações estaduais para aumentar o tempo de ingresso até o limite dos 35 anos para contribuir. A conta é reversa. Se eu tenho um tempo máximo de permanência, 65 anos, eu tenho que tirar os 35 que ele tem que contribuir e esse é o limite de idade para ingresso. Então, o limite de idade nunca foi uma questão discriminatória pela idade que alguém entra. Só esclarecendo para quem não é um bom entendedor. Então, nós temos um teto máximo, que seria 65 anos, Isso. e um limite máximo para entrar. Com esse teto aumentando, então, nós teremos Um aumento desse limite de idade. Só que esse aumento ele vai ser exatamente no ponto, na idade em que ele contribuir 35 anos e chegando naquele limite de idade máximo de permanência na corporação. Agora, deixa eu lhe fazer... Então, para frisar bem, não é uma questão discriminatória. Sim. Porque condicionamento físico... Eu ia chegar nessa Porque condicionamento físico tem gente aí de 50 anos que tem mais condicionamento que um de 18. Então, não é uma questão de condicionamento físico. Isso é fácil de aferir. Aplica um teste físico e se ele tiver condicionamento, tudo certo. Não é uma questão física. Justamente sobre isso. É uma questão previdenciária. Exatamente. Mas essa questão previdenciária, isso, já vamos entrar na questão governamental, né? Os nossos dirigentes lá de cima. Mudou. A geração mudou. Nós temos uma geração hoje mais saudável do que era aquela geração há... Quanto tempo faz isso? 40 anos atrás? 30 anos atrás? Do quê? Dessa legislação, esse formato de 30 anos, 35 anos. O para 35 foi agora, foi em 2000. Essa não, mudou agora. Mudou agora. A primeira anterior. A anterior, muito tempo atrás. a nossa legislação, o nosso estatuto, que é desde 83, pelo menos desde essa época, talvez até um pouco antes. Então mudou muita coisa de lá para cá. Sim, será que não dá para enxergar as pessoas que estão hoje fazendo essa legislação, enxergam essa formação diferente?
das pessoas estarem mais saudáveis, mais fortes. Até vou puxar farinha para o nosso lado, né? Nós jovens de 32 anos aqui, estamos melhores do que jovens de 18, 20 anos. Eu digo, então, e as pessoas envelhecendo estão ficando bem melhores, né? Saudáveis, mais fortes, né? Vamos lá, mas voltando à temática central. Não é uma questão de condicionamento físico. Sim. É uma questão de limite de idade. Daí, certa vez, há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, aí pelo menos uns 8, 10 anos atrás, eu fui questionado por um empresário, a gente entrou nesse assunto de a idade, que o militar, ele entre aspas, se aposenta com uma idade que teria mais tempo para contribuir e tal. E aí eu fiz a seguinte comparação para ele. É claro que quando você pega, por exemplo, uma pessoa com 65 anos, hoje em dia, como você bem disse, 65 anos, ela é mais saudável, tem uma expectativa de vida maior. Hoje a expectativa de vida do brasileiro, do catarinense, acima de 75 anos. Bom, então ele poderia trabalhar mais e tal. Sem dúvida nenhuma, não é uma questão de condicionamento físico. Daí eu cheguei para esse empresário e falei o seguinte: quando você fala nessa questão de que poderia trabalhar mais e tal, provavelmente você olha, por exemplo, para um oficial, que era o meu caso, que estava conversando com ele, em que, basicamente, a partir de um determinado momento da carreira, o dia a dia ele é mais administrativo, porque atua mais no campo estratégico, gerencial da corporação. E aí eu comentei com ele o seguinte: mas não há diferença de militar. Quando você fala de militar e legislação, é para todo mundo. Sim. E aí eu disse para ele assim, vamos fazer, eu te lanço um desafio. Tira 30 dias de serviço no caminhão de bombeiro, equipado, com cilindro nas costas, atendendo um incêndio no 10º andar no apartamento, com a tua idade, que é de 65 anos, e depois de um mês vem me dizer que foi tudo certo. Não, tem como. Pega um policial militar, coloca um colete e fica ali 12 horas numa viatura subindo o morro para fazer a operação, com 65 anos de idade. E aí eu comentei com ele, não dá para nivelar com uma parte da população. Não dá para eu pegar, por exemplo, 2 soldados, um que atua na atividade técnica, fazendo vistoria em edificação, que talvez esse profissional poderia, sem dúvida nenhuma, com 60 anos, 65, fazer uma vistoria, que estaria tudo certo, e comparar com o profissional que vai atender um incêndio numa Sambu 24 horas, com abafador, mal se hidratando, com um lanchinho e tal, e dizer que com 65 anos ele pode atender tranquilamente. Talvez não, mas consegue-se achar setores para essas pessoas com mais idade? Então, aí ele também colocou nisso, né? Aí eu peguei e falei o seguinte: vai chegar uma hora que vai faltar setor para botar todo mundo. Porque todo mundo vai chegar... Mas aquele que está lá na frente já não vai saindo, coronel? Não, nem todos. Não tem espaço administrativo. O nosso administrativo é muito enxuto no quartel. Então vamos lá, você vai pegar alguém lá de Chapecó, que tem um batalhão, a sede do batalhão, com cerca ali de 80 homens. Muitos deles vão chegando numa determinada atividade e o nosso administrativo é muito enxuto nos batalhões operacionais, que a maioria está espalhado pelo Estado. Não é Florianópolis, não é a capital do Estado que tem a maior parte do administrativo. Vamos falar do cara que está lá em Chapecó. Eu vou trazê-lo lá, porque ele não tem mais condições de trabalhar no caminhão, então eu vou trazê-lo para Florianópolis para trabalhar no administrativo, que também não comportaria todo mundo. Então, assim, não é uma matemática simples, não é um quebra-cabeça simples, e a gente tenta sempre equalizar de acordo com a legislação, que não é formulada por nós. Sim, vocês somente seguem ela. Ela é discutida num Congresso Nacional, numa Assembleia Legislativa. Dependendo da situação, a instituição é até consultada, mas a deliberação é feita pelos políticos que representam a sociedade, que a gente tem bem esclarecido. Que a gente tem que seguir e colocar isso em prática para a corporação. Bem esclarecido, porque normalmente a culpa conduz a vocês. Por que a corporação não muda isso? Por que nós, praças, ou nós que estamos ingressando não podemos ter, ou aquele que quer ingressar não pode ter essa... Então não é a corporação. É a legislação que é feita por aquele que você vota. Então preste atenção naquele que você vota, cobre daquele que você vota sobre essa questão. Não vamos prolongar sobre isso, vamos por outro aqui. Bora. Mas tem mais uma coisa. Projeto temporário. Ficaria 7 anos. Esse projeto do militar temporário, ele é baseado, ou ele é
igualado ao militar da Força Armada? Parecido, conscrito das Forças Armadas, né? A gente conversou um pouquinho atrás, né? Bombeiro comunitário, sobre guarda-vida civil. O militar temporário, ele é uma estratégia também que basicamente resume boa parte da nossa conversa aqui. Boa parte da nossa conversa. Vamos lá, a gente estava falando aqui agora sobre uma questão previdenciária, falando sobre a idade que em um determinado momento já fica um pouco mais difícil executar todos os serviços. Se eu estou falando do militar temporário que ficaria durante 7 ou 8 anos, eu vou pegar um cidadão na flor da idade, não os nossos 30 anos, obviamente, né? Mas vamos pegar ali um jovem, 18, 19, 20 anos, que ficaria até 27, 28, vamos lá, entre 18 e 30 anos, provavelmente seria a maior parte, a maior faixa etária que a gente pegaria. Teria uma instituição militar dando valores para ele, cultuando esses valores que hoje na sociedade nos são cada vez mais caros, né? Disciplina, respeito, espírito de corpo, hierarquia, família, enfim. Ele seria treinado, moldado por uma instituição militar. Nós pegaríamos esse momento de maior vigor físico, maior empenho, motivação, e ele faria isso, um serviço para a sociedade, e eu colocaria depois desses 7, 8 anos um profissional extremamente qualificado que poderia ser aproveitado por inúmeras organizações. Tem casos, por exemplo, de empresas na região sul, na área de Criciúma, que conversam com o Exército Brasileiro para pegar justamente aqueles que logo após o serviço militar obrigatório retornam para o mercado de trabalho, porque ele está pegando profissional que foi cultuado nesses valores. Sim. Respeita o horário, trabalha bem. Imagina, um profissional treinado pelo bombeiro sendo aproveitado em brigadista de empresa, CIPAs de empresa, e um profissional treinado. E aí, qual é o benefício para a corporação e para o nosso militar que já está na corporação? Tudo que a gente vem conversando aqui, a gente está falando sempre de melhorias significativas de direitos, de remuneração, de promoção, tudo aquilo que a gente procura viabilizar para o nosso profissional. Todo mundo quer crescer na carreira, ser promovido, ter melhor salário e por aí vai. Quando você tem uma base institucional muito alargada e uma cúpula muito estreita, é fácil você imaginar, primeiro ponto, não tem vaga para todo mundo. Exato. Você tem 2.411 entre cabos e soldados de previsão e nós temos hoje na corporação 1.840 entre cabos e soldados. Eu tenho um número muito pequeno de subtenente. Só que todo cabo e soldado quer chegar a subtenente. Como é que eu proporciono que todo cabo e soldado chegue a subtenente? Quando eu tenha um número de base muito parecido com o número de topo, de teto. Quando você chegar, diminuir a base e aproximar o que ingressa ao que sai, você dá a garantia para o nosso militar que ele vai chegar a subtenente, com toda certeza. Mas se você estreitar muito essa base, você não vai ter gente para fazer o serviço lá fora. Vai ter falta. Então quem é que vai preencher essa base? O militar temporário. Então tem estratégia, às vezes isso é mal divulgado, por isso que eu te agradeço já, para a gente esclarecer isso. Por isso que às vezes isso é mal divulgado. Vai preencher, não vai ter mais concurso. Não é isso. Não tem nada a ver. Mas na verdade é você estreitar essa base, você vai pegar profissional, você está devolvendo depois para a sociedade gente qualificada, bem treinada, que vai prestar esse serviço lá fora e você vai proporcionar para o nosso pessoal essa garantia de promoção, de crescimento na carreira e você também vai poder brigar por melhores salários. Porque você vai ter o que é orgânico e que fica para a Previdência, que quando hoje é pensado no concurso público, é o 35 anos que o militar está servindo, mais o tempo que ele está na atividade, mais a pensionista. Vamos lá que daqui a pouco eu vou acabar apanhando da produção. Bora. Coronel, rapidinho aqui, ó, dá um resumo
sobre a força-tarefa. As pessoas não conhecem a força-tarefa do bombeiro, né? Força-tarefa são equipes altamente especializadas do Corpo de Bombeiros para a atuação em situações que não são comuns, não é o nosso ordinário. Sim. Então a força-tarefa ela é empregada para todo tipo de atuação em desastre. Incêndio florestal, inundação, apoio a outros estados. Então em cada batalhão do Corpo de Bombeiros, dos 15 batalhões, nós temos 2 células, 2 grupos de militares com uma gama de especialização, de cursos dos mais diversos, mergulho, salvamento em altura, incêndio florestal, para fazer esse atendimento mais especializado, mais raro de acontecer. Então, nós temos hoje uma força de trabalho incrível, em que é chamada para apoiar o Brasil inteiro, e a gente manda bombeiro para o Brasil inteiro para atuar nessas especialidades. Que legal. Mais um resumo, uma força-tarefa importante, hein? Ninguém sabia disso aí, pouca gente conhece. Mais um resumo aqui. Coronel, sobre a Operação Veraneio agora, 2023-2024, como está a programação do Corpo de Bombeiros juntamente com a Defesa Civil? Bom, a nossa operação Veraneio para o bombeiro é um pouquinho diferente para as outras instituições. Ela começou no dia 12 de outubro. Amanhã, dia 16 de dezembro, sim, nós começamos a alta temporada. E aí é onde o bombeiro fica full, né? Em 35 municípios, 430 postos e tal. O trabalho que a gente vem fazendo com a Defesa Civil é para subsidiar a nossa operação e a informação para o nosso pessoal. sim. Principalmente no monitoramento da tendência climática e nas condições meteorológicas. Então a gente vem fazendo um trabalho sempre muito estreito com a Defesa Civil para fazer com que essas informações e alertas cheguem para o nosso pessoal o mais rápido possível. Garantimos o nosso bom veraneio com os bombeiros, Defesa Sem dúvida Civil. nenhuma. Teremos aqui Nós vamos um verão de sucesso. Nós vamos fazer a melhor Apesar do operação Coronel, veraneio. nós tivemos aqui também o nosso queridíssimo, pessoa fantástica, o Coronel Armando, falando sobre o clima nos próximos meses aí. O El Ninho e tal. Isso, foi uma conversa fantástica. Quem não viu ainda, vai lá, ó, papo de salão com o Coronel Armando, ó, e queridíssimo Coronel Fabiano. Gente finíssima. Rapaz, olha, se eu fosse o Galvão Bueno, eu teria uma dificuldade para narrar a quantidade de medalha que você tem, Coronel. Pô, vocês Olha, conseguiram levantar isso aí também? Bronze, prata e ouro, assim, Michael Phelps não chegaria tão perto. Parabéns, hein? Mérito de bombeiro, militar, bronze, prata e ouro. Mérito Colombo Machado Salles, da Defesa Civil Estadual. Medalha de grau de Cavaleiro do Mérito da Defesa Civil Nacional. Medalha Alferes Tiradentes, concedida ao primeiro colocado do curso de formação de oficiais. Nosso querido Manezinho. Medalha de Presidente Getúlio Vargas, concedida ao primeiro colocado de altos estudos estratégicos e por aí vai. Olha, o homem tem mais medalha que Michael Phelps, parceiro. O homem é um medalhista olímpico. Coronel, a gente está aqui nesse queridíssimo papo de salão, nosso tempo mais do que se esgotou. Eu gostaria de ter, olha, que conversa gostosa. Muito bom. Espero ter o senhor aqui novamente. Porque, olha, Vamos fazer a parte 2? Vamos fazer a parte 2, porque, olha, a parte 1 se estendeu, né? Vou acabar apanhando ali da produção. Mas antes de finalizar, eu gosto de fazer um bate-bola. Bora. Tá? E para a gente não apanhar... Time, já começa com o time. Isso. Figueirense. Não, vamos para a gente não apanhar da produção, vamos fazer um resumo. Cada um, o que significa para o senhor? Tá? Fica até, chamo de senhor por causa do grau da patente, né? Porque o cara é novo. O pessoal vai me achar velho. É novo pra caramba, pelo amor de Deus. Bombeiro militar. Paixão. Família. Amor incondicional. Casamento e filhos. Não tenho filhos ainda. Opa. Mas a pessoa mais importante da minha vida é minha esposa. Que coisa boa. Olha para a câmera lá, ó. Ela está te olhando lá. Um beijo, Ana. Te amo. Um sonho. Fazer o melhor serviço para o estado de Santa Catarina, sendo talvez um dos melhores comandantes do Corpo de Bombeiros. Salve, amém. E o mais importante de todos, Deus. Deus é fé, esperança, é tudo aquilo que a gente precisa para ter sempre mais amor ao próximo, às pessoas, à vida.
gratidão. Amém. Coronel Fabiano, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo de Salão. Tá? Eu que agradeço. Espero que o senhor venha aqui mais vezes. Aqui, ó, a porta é totalmente aberta. Gostou do cabelo? Gostei bastante e ganhou um cliente aí. Que bom. Salão do Homem também faz história. Eu gostaria de chamar meu parceiro de tela, meu queridíssimo Bernardo. O senhor conhece o Bernardo? O Bernardo tem vontade de ser bombeiro, Bernardo? Não. Por quê? Muito perigoso? Não, a mãe diz que não passa em concurso público. Tu não passa concurso público? Mas o voluntário não precisa de concurso público. Não. Isso, pode trabalhar com a gente lá. sem Vai apagar um dúvida fogo. É bom? Hã? B, lá. O que nossos amigos têm que saber? Pessoal, quem não se inscreve no canal, O que mais? se inscreve no canal Papo de Salão.Floripa e no Instagram Papo de Salão.Floripa. Vamos lá de novo. B, ele estava dando uma cochiladinha ali. Ó. É Papo de Salão _ Floripa, que a produção não avisou, né? Não falou que mudou ali, né? E no Instagram e no YouTube. Isso. Faz o que lá? Bate o? Bate o sininho e inscreva-se no canal. Compartilhe com uns. Os amigos. É isso aí, pessoal. Obrigado, B. Faz o melhor. Coronel Fabiano, deixar um contato aqui para o nosso pessoal. Bom, eu costumo dizer que o ideal é que as pessoas não precisem do Corpo de Bombeiros. E eu digo não precisem porque normalmente a gente atua em salvamento e as pessoas que geralmente precisam é porque estão passando por algum momento de dificuldade. Mas independente disso, sempre que precisar, 193 é o nosso canal de emergência e siga lá o Corpo de Bombeiros nas nossas redes oficiais, CBMSC Oficial e CBMSC Comando para acompanhar um pouquinho das nossas atividades. Pessoal, obrigado mais uma vez. Obrigado ao Coronel. Muito obrigado mais uma vez. Valeu. E até a próxima, pessoal. Sempre alerta, no dia ou na noite, sem cansaço, sem medo ou temor, pra lutar contra o fogo e a morte, ouvir e salvar com vigor. E no fogo, uma chama colhemos, para nós, a fazendo passar.